Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir mais um quadro nesse canal, porque é uma coisa que eu nem gosto de fazer, não é mesmo? Eu fico pensando em várias coisas e eu quero falar tudo. E aí eu divido em várias caixinhas para me organizar, para organizar minha mente, para isso que serve esse canal, né? Não canso de falar. E o que acontece? Esse quadro, ele é uma resposta à minha necessidade de comunicar as coisas. Porque, ó, tô até temática aqui com a minha garrafinha, porque eu sou uma pessoa hidratada. Tá muito calor aqui na minha cidade. Porque, o que acontece? Eu decidi começar esse quadro pra apresentar pra vocês trabalhos que eu faço nas minhas faculdades e coisas que eu estudo. Agora eu terminei psicologia, tô terminando pedagogia e comecei a minha pós em psicopedagogia. E além disso, eu faço outros cursos na vida. Então, eu queria ter um espaço para compartilhar com vocês as coisas que eu estudo, né? Além dos livros que eu leio. Então, esse quadro é o quadro de trabalhos que a Ana Beatriz faz e ela quer apresentar e compartilhar com o mundo. Aí o que acontece, meu povo, minha pova? Meu povo aí. Eu queria falar, compartilhar com vocês, porque às vezes eu fico o quê? Falando pro espelho. Quando eu vou apresentar alguma coisa, eu fico ensaiando com o espelho. Eu falo, mãe, senta aí que eu vou falar pra você. Ou eu falo com minhas plantas, falo sozinha pro vento. E é muito chato isso, não é mesmo? É muito melhor quando você tem alguma coisa pra olhar. Então, sejam muito bem-vindos a esse novo quadro, onde a ciência vai ser divulgada e é isso. Então, o primeiro trabalho que eu quero apresentar para vocês, eu já falei um pouquinho sobre ele no vídeo sobre os 4 passos para ser santo, né? E eu vou apresentar para vocês o trabalho completo agora. E é sobre Santa Dulce e sobre altas habilidades e superdotação. E o que acontece? Quem escreveu comigo foi a Tamires, minha amiga, e quem ajudou a gente foi a nossa professora na disciplina dela, né, que foi na disciplina dela que a gente escreveu o trabalho, a professora Karina Rondini e também a mestranda dela, Verônica de Lima, que ajudou a gente a pensar os conceitos e a estruturar as coisas e organizar o artigo, né? Se vocês quiserem o artigo, vocês me falam que eu dou um jeito de mandar pra vocês. E aí que eu vou falar. Primeira coisa que eu queria falar é que eu sou uma pessoa que o conceito de talento sempre me perseguiu. E é muito bom a gente estudar, né? Que a gente fica refletindo. Então, eu tinha muita dificuldade de entender e de aceitar talento, né? E até hoje eu tenho umas dificuldades ainda, quero estudar mais sobre o assunto. Mas eu queria falar que esse trabalho me ajudou muito a pensar sobre isso. E eu fiquei muito feliz de poder fazer ele. Enfim. Então vamos lá. Antes de falar sobre a Santa Dulce e sobre superdotação, eu queria fazer com vocês uma retrospectiva sobre a trajetória da inteligência. Tudo começou quando um psicólogo chamado Galton fundou a psicometria. O que era a psicometria? É uma área da psicologia que pretendia estudar a subjetividade do ser humano de uma maneira objetiva. E aí, a partir disso, a partir dessa invenção, veio outro psicólogo chamado Binet, Alfred Binet, que você já deve ter ouvido falar, famoso pelos testes de QI. Por quê? Porque ele começou a pensar em inteligência e ele falou, vou medir a inteligência e fez o teste de QI, que vocês conhecem. E aí, o que aconteceu? Muitas coisas já mudaram desde o teste de QI, né? Vamos ver. Aí foram surgindo outros cientistas que foram construindo esse conceito de inteligência. Então veio o Spearman, que ele fala um pouco sobre a teoria bifatorial, que ele coloca que a inteligência ela existe como um fator geral e um específico. Aí vem o Thorndike, que ele fala sobre a inteligência, que são capacidades intelectuais que se conectam. E aí vem o Thurston, que ele traz a análise fatorial múltipla, que ele fala que a inteligência são capacidades primárias independentes que constituem um raciocínio. Você vai vendo que um vai puxando o que o outro disse e vai amarrando, né? Aí depois vem o Cattell e o Horn, que fala sobre inteligência fluida, que diz que a inteligência é dividida em fluida e cristalizada, sendo a fluida aquela que foca no raciocínio lógico abstrato, na resolução de problemas, e a cristalizada aquela que vem das experiências de vida, conhecimento anterior, repertório. E aí, todos esses pensadores, eles pensam a inteligência como algo herdado e pouco mutável. A parte do herdado, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, inclusive a gente está estudando ainda, os pesquisadores estão lá quebrando a cabeça para entender melhor. Mas, de fato, parece que nós temos
propensões, né, a algumas coisas. Só que a questão do pouco mutável, ela foi quebrada por Gardner, porque ele trouxe uma mudança de paradigma. Ele falou, através da teoria dele, as inteligências múltiplas, que existiam várias inteligências que coexistiam e que elas não eram estagnadas, elas estavam sempre em movimento. Apesar da capacidade da inteligência existir e algumas pessoas terem mais propensão a uma do que a outra, enfim, ela precisava ser estimulada e descoberta. E eu sempre me perguntei, algo que eu quero estudar ainda, né? Como é que essas inteligências existem, assim, né? E da onde elas vêm, como é que elas simplesmente surgem, como é que alguém nasce com essa inteligência, com essa propensão, né? O que fala muito sobre a inteligência como algo herdado, e eu quero estudar ainda sobre como é que surge isso, como é que é formado. Será que lá na barriga da mãe? Não sei, enfim, é algo que eu quero estudar, deixar aí minhas pesquisas futuras, não é mesmo? Beleza. E aí ele listou as inteligências que ele conseguiu pensar, então ele listou linguística, lógico-matemática, espacial, sinestésica corporal, musical, interpessoal e intrapessoal. E aí depois, posteriormente, outros pensadores sugeriram e adicionaram a naturalista, a espiritual, a existencial e a moral. E aí o que acontece? Vou focar em duas porque é as que apareceram em relação à vida da Santa Dulce, né? A inteligência interpessoal é aquela inteligência que a pessoa apresenta boa relação com as pessoas, sensibilidade e empatia apurada, alto grau de compreensão, maturidade, boa em mediar diversos tipos de situações, boa em influenciar as pessoas, boa em se comunicar, e aí também mistura um pouco da linguística, né? E é um tipo de inteligência que se manifesta no coletivo. Aí a gente tem também em foco aqui a experiência, a inteligência espiritual e existencial, que são pessoas que possuem ligação maior particular com o sagrado e com a condição existencial do ser humano, relativa à finitude e ao sentido da vida. E aí o que acontece? Agora eu vou apresentar para vocês alguns conceitos da área de altas habilidades e superdotação. Então, o primeiro conceito que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em altas habilidades, muitas vezes aparece o conceito de precoce, prodígio e gênio, e a gente não sabe muito bem diferenciar eles, né? Então, para diferenciar, uma criança precoce é aquela que se destaca em uma determinada habilidade em uma idade que antecede a esperada em relação às etapas do desenvolvimento. No caso da criança precoce, em dado momento ocorre um ajustamento de sua habilidade à sua etapa do desenvolvimento, o que não ocorre em um indivíduo com altas habilidades e superdotação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, as crianças de 5 anos, elas ainda estão desenvolvendo a questão da empatia, é o momento que elas começam a pensar no outro e não enxergar só elas mesmas. Uma criança precoce é aquela criança que vai desenvolver uma empatia muito grande. Ela tem, tipo, sei lá, 2, 3 anos e ela já tá, tipo, nossa, mas por que aconteceu isso, né? Ela já começa, uma criança, por exemplo, que ela vê um bichinho e ela fala, vou cuidar desse bichinho, oh, que fofinho. Sabe, uma criança mais sensível, mais perceptiva nisso, que as outras crianças que vão desenvolver isso mais tarde, né? E no caso da criança precoce, né, é o que eu falei, que em dado momento ocorre um ajustamento dessa habilidade, mas no indivíduo com altas habilidades, normalmente não ocorre. Então, se ela voltou e ficou normal, ficou igual às outras crianças, né, na etapa de desenvolvimento, quer dizer que ela não é um indivíduo com altas habilidades e superdotação. Já a criança prodígio é uma criança que se destaca de maneira excepcional na infância, não só antecipa as habilidades do desenvolvimento, mas essas habilidades que ela mostra, elas são comparadas aos adultos. Provavelmente essa criança possui altas habilidades e superdotação. E então, voltando um pouquinho, uma criança precoce, ela pode ser prodígio, se as características de destaque dela chegarem a um nível adulto dela. Então, ela pode começar a desenvolver, por exemplo, no exemplo da empatia. Se ela não voltar ao nível, se ela não chegar ao nível de desenvolvimento com certa idade, se igualar, ela é uma criança com altas habilidades e superdotação. E agora, e ela tem, e as características dela tem que se destacar ao nível de um adulto, né? E uma criança prodígio pode ser precoce também, se as suas características aparecerem antes da idade de desenvolvimento. Daí eu já falei, né? Enfim.
E aí, sobre o exemplo da empatia, né? Se a criança continuar sendo muito empática e muito mais desenvolvida que os adultos, e ela não, tipo, se alinhar, provavelmente ela tem altas habilidades e superdotação, né? Beleza. Aí a gente vai pra parte do gênio. Outra coisa, gênio. É aquela pessoa, a gente acha que gênio é, nossa, sabe tudo. E primeira coisa, né, que não é todo mundo que sabe tudo. Mesmo as pessoas que são muito boas em várias coisas têm os pontos fracos delas. E outra coisa é que nem todo indivíduo de altas habilidades, que tem altas habilidades e superdotação é um gênio. Então, gênio é aquele que, a partir das suas habilidades, consegue trazer mudanças significativas para a sociedade. Então, por exemplo, o Newton, ele descobriu a gravidade. Isso mexeu com toda a estrutura da sociedade, né? E o indivíduo superdotado, ele pode ser ou não um gênio. Ele pode fazer uma descoberta revolucionária ou não. E aí, o indivíduo com altas habilidades também, ele tem uma área de destaque normalmente. Ele não é bom em tudo. E o gênio, ele também normalmente tem uma área de destaque, mas às vezes ele tem mais de uma área de destaque, né? Tá. Agora a gente vai falar sobre dom, dotação, talento e habilidade, minha parte favorita. O que é dom? Dom é toda capacidade natural para aprender a fazer algo, de qualidade física ou mental, ou seja, algo que já vem com a pessoa. Ou seja, algo que vai proporcionar a existência de uma inteligência. Então, é uma estrutura, né, seja física, mental, que vai proporcionar que aquela inteligência exista, que aquela inteligência exista. E a dotação é um indivíduo que possui um dom. Então, um indivíduo com superdotação é um indivíduo que possui um dom muito apurado. Vou escrever isso aqui, inclusive, que eu não escrevi. Meu computador é meio lerdo. Beleza. Gente, que calor. Já a habilidade são capacidades adquiridas frente a um campo de ação, geralmente o que o indivíduo se interessa. E o talento é o desenvolvimento dessas habilidades. Pode ser em relação ao dom, sua inteligência ou não. E fica mais fácil se for em relação, mas se não for, tudo bem também. Então, uma pessoa sem dotação, ela pode ser uma pessoa talentosa, olha que incrível. Por quê? Porque ela desenvolveu habilidades em um campo de ação. Mas quando uma pessoa tem uma superdotação e ela desenvolve habilidade, ela se mostra habilidosa, né? Porque ela treina, ela faz muito aquilo, a gente fala que ela tem altas habilidades. E também uma pessoa que tem altas habilidades pode não ter superdotação, né? Enfim. Aí nós temos o Renzulli. O Renzulli, os Anéis de Renzulli, é um pensador que ele estudou altas habilidades e superdotação. Ele propôs 3 anéis para identificar, né, essas pessoas. Então são os anéis: capacidade acima da média, que possui dotação e possibilidade de desenvolver altas habilidades, né? Compromisso com a tarefa, que as pessoas se empenham no assunto que elas gostam, passar horas trabalhando na mesma coisa, ou seja, elas desenvolvem as habilidades ali, né? E uma pessoa criativa, criatividade é dar respostas diferentes às respostas esperadas nas situações colocadas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Santa Dulce dos Pobres. Ela foi a primeira santa brasileira, o nome dela era Maria Rita. Ela cresceu numa família de classe média alta. Ela foi a segunda filha de 6 filhos. O pai dela era dentista, professor universitário, e a mãe dela era dona de casa. A família dela era muito religiosa e ela era devota de Santo Antônio. A mãe dela faleceu depois do parto da 6ª filha e o pai pediu ajuda para as irmãs dele para a criação das crianças. Então essas irmãs vieram morar com ele. Aí rolou um fato muito marcante na vida de Santa Dulce, porque uma das tias levou a menina para distribuir alimento, remédio e roupa para os necessitados, né? E isso causou um impacto muito grande na vida dela.
Aí, a partir desse fato, a Guenther chama isso de acaso, que é quando uma situação, uma pessoa proporciona... Tô escrevendo. Proporciona que algo aconteça, né? Que alguém encontre essa habilidade. Que a pessoa que tem essas altas habilidades, essa inteligência e essa superdotação encontra, fala, nossa, isso acontece comigo, né? Aí, a partir disso, a Santa Dulce, Maria Rita, ela começou a frequentar as missas diariamente com a tia e recolher donativos para os pobres que vinham na casa dela. Então, os pobres vinham na casa dela pedir as coisas. Ela tentou entrar no convento em 27, mas ela não conseguiu, porque ela era muito jovem. Aí ela falou, então vou estudar, não vou ficar parada. E aí ela estudava, só que ela queria ser religiosa, ela fez magistério. E ela era uma das melhores da turma, mesmo não gostando. E ela não se interessava muito pelo curso, e ela só fez porque ela ia ser freira depois. E mesmo assim ela se destacou. Aí ela ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias de Imaculada Conceição em 1933 e trocou o nome dela para Dulce. Aí, em setembro de 34, ela começou a caminhada como religiosa pública, rezando com os operários em fábricas e oferecendo comida e remédio para a família deles, o que incomodava bastante a congregação, porque elas precisavam fazer os trabalhos de casa e ficar meio que lá dentro. E foi quando ela conheceu nesses trabalhos o Frei Ildebrando. Esse frei é da hora. Ela teve uma experiência mal sucedida como professora e acabou sendo enviada para trabalhar em um sanatório por 4 meses, onde ela percebeu melhor a vocação dela de cuidado aos necessitados, tanto os pobres quanto doentes, né? Porque uma coisa não implica a outra, tem doente pobre, tem doente não pobre, tem pobre que tá são, enfim, ela gostava de tudo. E em 36, ela fundou com esse frei a União Operária de São Francisco para acolher as necessidades dos operários através do viés assistencialista. Em 37, essa ideia evoluiu e eles fundaram o Círculo Operário da Bahia, em que os operários recebiam assistência médica, remédios e atividades de recreação. E ela era uma pessoa que ela fazia alianças políticas para conseguir as verbas para sua obra, e ela lutava pelas políticas que beneficiavam as pessoas. Ela também tinha aliança com os líderes de outras religiões, como as mães de santo. E quando pediam ajuda para ela não tinha espaço para alocar um doente, tudo começou meio que assim. Ela invadia as casas abandonadas na rua, mesmo que fosse para que a pessoa morresse, tivesse um lugar para morrer. E o que levou ela num embate ferrenho com o prefeito e, enfim, causou vários problemas para ela. Sem poder usar essas casas, ela começou a acolher as pessoas no galinheiro do convento. Ela dava o jeito dela, né? Em 64, ela viveu um momento de exclausura, ou seja, ela foi isolada da congregação por essas questões, para ela sair, né? Meio que uma falta de obediência. Porém, permitiram que ela continuasse seu trabalho usando o hábito branco e azul. Aí, em 76, ela voltou a ser aceita na comunidade e inaugurou o Hospital Santo Antônio, o primeiro hospital das suas obras. Nesse ano também ela foi escolhida para receber a bênção do Papa João Paulo II e foi aclamada por uma multidão. Em 88, o presidente da República, José Sarney, indicou a irmã Dulce para o Prêmio Nobel da Paz, como apoio da Rainha da Suécia. Ela faleceu em 92, 77 anos, em decorrência de problemas respiratórios. E ela foi fundadora de outras obras, várias instituições que permanecem até hoje, como as obras sociais da Irmã Dulce. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 anéis de Renzulli e as inteligências na Santa Dulce, né? Então, o conceito de venerável fala um pouquinho sobre a capacidade acima da média. O santo, para o cristianismo, é o topo da vida cristã, do cristão católico, né? Então, é o topo da vida cristã bem vivida. E tem 4 etapas para você se tornar um santo na Igreja Católica. Primeiro, você é um servo de Deus, que são as pessoas que comungam da mesma fé, os meros mortais. Aí, depois, você vira venerável, que eu já vou voltar a falar dele. Depois do venerável é beato e depois santo. O beato e o santo são definidos pelos milagres. Então, quem é beato é aquele que realizou um milagre dentro da igreja, e quem é santo realizou 2 milagres. Então, a Santa Dulce, ela teve 2 milagres, depois vocês pesquisam se quiserem saber. Então, ela passou pelas 4 etapas. E a etapa venerável chama muito a nossa atenção, porque é uma pessoa que ela se destaca de alguma forma na sociedade, em sua vida terrena, e realiza uma obra admirável. Fatores que podem ser utilizados como exemplo pelos demais membros da comunidade cristã, né? Então, para a Igreja Católica, todos os seres humanos são chamados a serem santos, né?
E ainda que alguns tenham certas capacidades naturais em maior potencial, e seria dotação, e outros não têm essas capacidades, mas podem ser santos pelo esforço, ou seja, seria o talento. E aí a Santa Teresinha, ela mostra isso, que é uma santa da igreja, apresentando através de uma metáfora de um jardim. Ela fala que existem vários tipos de flores, com necessidades específicas, mas todas participantes do jardim. E aí, a gente pode perceber que ela foi uma criança precoce e prodígio, a irmã Dulce, e precoce pelo seu interesse antecipado pelo sofrimento do outro, característica da inteligência interexistencial, né? E o seu interesse pelas atividades do convento, né? Enquanto as crianças da idade dela brincavam, elas se preocupavam em ajudar a tia e ir na missa. E ela foi prodígio pela entrega aos outros de maneira madura, sendo mais sensível e empática até mesmo que seus pares adultos, o que fala um pouco sobre as suas inteligências predominantes, né? A interpessoal e a espiritual existencial, como eu falei. Ela identificava nos outros as singularidades deles e o que delas decorriam, necessidades, desejos e escolhas, compreendendo e respeitando a totalidade dos indivíduos. A escolha por ser freira demonstra uma identificação com o sagrado e questões existenciais. Quando foi escolhida para ver o Papa, ela arrastou uma multidão junto dela que clamava o seu nome, além de ser indicada por pessoas de destaque para o Nobel da Paz, apontando a sua influência. Ainda sobre o comprometimento com a tarefa, comprometimento com a tarefa, que é o outro anel. Ela fazia tudo pelos pobres, então a área de interesse dela era os pobres. Ela conseguia se movimentar em diversos contextos por causa dos pobres. Ela conseguia fazer alianças sem perder sua essência, autenticidade e objetivo. E por ela ser comprometida com os pobres, as pessoas enxergavam nela possibilidade de mudança e esperança. E o último anel, que é a criatividade, ela tinha iniciativa, a partir da necessidade ela dava respostas diferentes às usuais à sua realidade. Por exemplo, ela invadia a casa abandonada para cuidar das pessoas, ela transformou um galinheiro em convento e posteriormente disso veio um hospital, né? Enfim, ela era criativa, ela fazia o que ela podia mesmo. E a conclusão é que nem sempre ela era acolhida, né? Muitas vezes ela era incompreendida e retaliada pelas suas posturas e remanejada para outros serviços, o que também acontece muitas vezes quando as pessoas não entendem as pessoas com altas habilidades de superdotação. Mesmo assim, ela encontrou pessoas que acreditaram no seu potencial, como Frei Brando, que ajudaram a cumprir seu propósito e desenvolver as suas habilidades na área de interesse dela, né? A tia também foi fundamental para que ela descobrisse essa dotação e área de interesse. E é relevante que as pessoas com altas habilidades e superdotação sejam estimuladas por meio da oportunização de atividades e ações que contribuam para a identificação de sua dotação, inteligência e o desenvolvimento de suas habilidades. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Eu sei que falei super rápido, mas é porque eu tava tentando falar em 15 minutos, porque o meu trabalho, ele tem que ser apresentado em 15 minutos. Então não sei se consegui, mas se vocês gostaram, deixa o gostei, porque eu amei fazer esse vídeo. E comenta aí alguma dúvida, porque eu sei que tem várias coisas que podem ter gerado dúvida em vocês. Mesmo estudando, eu fui repensando, muito bom fazer vídeo por causa disso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, compartilhe com quem vocês acham que vão gostar desse vídeo. Beijocas! Falou! Até a próxima vez que eu for falar sobre algum trabalho!